Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Eu queria gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado comigo e algo que eu senti de compartilhar aqui sobre pessoas que talvez estão pensando que Deus deixou elas, que Deus abandonou elas ou só parou de falar. Mas a verdade é que Deus é um Deus presente. E o silêncio de Deus não significa a ausência dele em certos momentos, em certos lugares da nossa vida. Eu sinto muito de falar isso porque muitas vezes acaba vindo mentiras na nossa mente de que Deus não está conosco, de que Deus nos deixou. Mas isso é uma mentira do inimigo. E é nesse exato lugar que nós precisamos discernir qual é a voz que eu vou ouvir. Porque existem várias vozes. Existe a voz do diabo, existe a voz das pessoas ao seu redor, existe a sua própria voz e existe a voz de Deus. Então, em meio a tantas vozes, existe só uma voz que nós realmente devemos dar essa importância e essa prioridade de que voz que eu vou ouvir. E Deus nos chama para ouvir a voz dele. Deus nos chama para confiar nas promessas dele. E são justamente nesses momentos que a gente tem que se apegar àquilo que o Senhor já falou para nós. Se você tem se sentido sozinho, ou achando que Deus não está falando com você, existe um lugar, existe provas que Deus confia para certas pessoas para com que nós venhamos permanecer. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, um coração que é humilde, um coração que é quebrantado, com certeza terá a graça de Deus concedida diante dessa situação. Existe um lugar muito especial onde nós podemos provar do favor de Deus. Mas para provar do favor de Deus, nós precisamos sair do controle. Nós precisamos largar as nossas armas, tirar as nossas mãos de certas situações e deixar com que Deus faça. Isso não significa que a gente não vai fazer nada, mas também significa saber que eu não vou ter o controle de tudo. Porque existem muitas pessoas que dizem que Deus está no controle, que deixou tudo nas mãos de Deus, mas a verdade é que faz tudo do seu próprio jeito. Lá na hora de fazer mesmo, quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua forma, do jeito que você acha que é melhor, do jeito, sabe? Você acaba sendo o seu Deus, você acaba tomando o trono do seu coração e tirando Deus desse trono. E a verdade é que nós não temos a capacidade de fazer o que Deus faria. E quando nós queremos tomar o controle, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Porque Deus tem o controle, nós não temos. E querer ter o controle de tudo, querer saber de tudo e querer fazer tudo é cansativo, porque nós não nascemos para esse lugar. Nós não fomos projetados para dar conta de tudo, mas nós somos projetados para descansar. Nós fomos projetados para colocar nas mãos de Deus. Inclusive, existem várias passagens onde Jesus diz: "Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Pense mais uma vez, digo: alegrem-se, pois perto está o Senhor. Se você tem preocupações, pedidos, apresentem tudo ao Senhor, e a paz que excede todo entendimento virá sobre vocês. Então, existe um lugar muito especial que a gente só encontra descansando. Existe uma porção que Deus deseja dar a nós quando nós descansamos. Porque se nós não nos aquietarmos, se nós não pararmos, não tem espaço para Deus agir. E a verdade é que o mais interessado em agir, o mais interessado em colocar suas mãos no tempo certo é o Senhor. Porque Ele nos criou e Ele tem um propósito muito além do que a gente pode imaginar. E eu sei que isso pode até parecer uma frase que todo mundo já ouviu: Deus tem um propósito para você. Mas é verdade, se Deus te fez é porque Ele queria fazer alguma coisa. Deus não lança dados, Deus não faz nada por acaso e Deus não comete erros. Então, se Ele te fez para esse tempo onde você está, foi uma escolha perfeita, um plano divino do Senhor sobre sua vida. Então, mais interessado do que você é Deus em intervir no momento certo. Então, é sobre entender que Deus não está atrasado, Deus não está adiantado, mas Deus tem o controle. Mas só experimenta realmente a vontade de Deus quem se esvazia, quem deixa o Senhor fazer e quem investe num tempo com o Senhor. Então, não adianta nada você falar que ama Deus, falar que confia em Deus, que entregou em Deus, mas as suas ações são totalmente diferentes disso. E isso não é um lugar de condenação, mas um lugar de um aviso de Deus em amor, de se você quer ver a minha bondade, você precisa descansar. Você precisa confiar, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir, mas confiar na minha palavra, confiar em quem eu sou e não no que você pensa. Nós pensamos muitas coisas, as pessoas pensam muitas coisas. E é claro que a gente está exposto a muitas informações em todos os lugares, mas existe um lugar onde a gente vai escolher. Nós temos domínio próprio e livre-arbítrio para escolher o que nós vamos ouvir, aonde nós vamos nos apoiar e o que nós vamos confiar. E nós temos essa capacidade de escolher. E o Senhor vai nos dar força também, na nossa fraqueza que nós somos fortes. Então, sabe, se alegrem na sua fraqueza, se alegrem em não conseguir, se alegrem em precisar de Deus, porque se você conseguisse tudo assim tão fácil, do seu jeito, você não iria precisar de Deus e você não iria experimentar a graça de Deus. Então, veja certas situações como uma oportunidade,
uma oportunidade de ser atraído por Deus, uma oportunidade de provar do amor dele, que é perfeito. E que a nossa vida seja realmente essa jornada de encontrar Deus em cada situação, em cada momento do nosso dia. Que a nossa glória seja precisar de Deus, porque nós nunca conseguimos nada. Até o ar que nós respiramos é um dom dado por Deus. Se Deus parar de dar ar, a gente morre. Então, tudo que nós temos é dado por Ele. E isso não é um motivo de ser um peso, mas um motivo de se alegrar, sabe? É bom saber que Deus está comigo, que Deus me concedeu a vida mais uma vez e que mesmo diante das situações, Ele está comigo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor está com você. E Ele pode até ter subido, Jesus pode até ter subido para os céus, mas Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Espírito que vai nos guiar de toda a verdade. Então, quem sabe também não é uma oportunidade para você ser amigo do Espírito Santo, para você estar mais próximo do Espírito Santo, mais próximo de Deus. E a verdade é que tudo que você for passar, todas as situações, sejam as boas ou as ruins, elas vão te levar para um lugar de estar na presença de Deus. E é isso que o Senhor deseja, que você esteja na presença dele, independente do que aconteça. Então, se Jesus morreu na cruz, e Deus que estava no céu podia estar super confortável no céu, ele desceu aqui para a terra para nos salvar, você acha mesmo que Deus não se importa com você? Você acha mesmo que Deus não quer falar com você? Deus sabe o que faz, tudo que Deus faz é bom. E se ele escolheu ficar em silêncio por um tempinho, isso é bom. Se ele escolheu aparecer, isso é bom. Tudo que Deus faz é bom. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que está acontecendo, se você está com a sua vida nas mãos de Deus, pode acreditar que é bom. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Mesmo que aos seus olhos não pareça bom, é bom. Porque Deus é bom. E nós podemos provar da bondade de Deus. E lá no final a gente vai entender que realmente era melhor desse jeito. Então é o lugar de confiar em Deus, mesmo sem sentir e mesmo sem ouvir. É escolher permanecer olhando para Ele, permanecer nas palavras dEle, porque as coisas desse mundo passam, as pessoas vão passar, as palavras vão passar, mas o Senhor permanece para sempre. Permaneça em Deus. Deus ama cada um de vocês e Ele se importa de verdade. Deus não é um Deus que está aquém do que você está vivendo, não é um Deus que não sabe quem você é, que está nem aí para o que você está vivendo. Isso é uma mentira do inimigo. Deus te ama sim, Deus se importa sim, e Ele quer sim que você se assente na mesa com Ele, porque Ele fez tudo isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu cearei com você. Ele diz que aquele que procura acha, aquele que bate na porta, a porta é aberta. Deus está mais disponível do que nós imaginamos. Então, que nós também venhamos estar disponíveis para procurar a Deus, porque Ele deseja ser achado, mas Ele precisa de pessoas que procurem a Ele, aqueles que clamam em espírito e em verdade, sem performance, sem máscaras, mas aqueles que são puros diante da presença de Deus. E existe um lugar na mesa, porque se Deus te fez, é porque Ele também fez um lugar para você. Se Deus te fez, é porque Ele realmente deseja um relacionamento verdadeiro com você. Então não perca essa porção do amor de Deus e da paternidade de Deus. E Deus, o plano de Deus, quando Ele nos fez, não foi nos dar uma vida pesada, uma vida que você não aguenta. O fardo é leve, e é leve com Ele. Existem coisas ruins nesse mundo, sim, mas Jesus já levou tudo na cruz. Ele já levou as nossas dores, os nossos pecados, preocupações, tudo que você pode carregar, Jesus já levou na cruz. Então, se Jesus já levou na cruz, por que nós não tomamos posse disso e vivemos como aqueles que são livres, aqueles que são livres para viver o amor de Deus, livres para estar na presença de Deus, livres para ser quem nós realmente fomos chamados para ser, antes das coisas que aconteceram conosco no passado. É uma nova vida, eis que tudo se fez novo, e hoje eu posso viver pelo Espírito, e aquele que vive pelo Espírito pensa nas coisas do Espírito. Então, se talvez você se sentir perdido, sem saber o que pensar, sem saber para onde ir, pense nas coisas do alto, sabe? Ocupe a sua mente com aquilo que é bom, puro, agradável, de boa fama. É isso que o Senhor nos indicou a fazer. Às vezes, realmente, isso não é para você pensar em coisas ruins. Nós temos também controle sobre a nossa mente. Pode parecer que não, mas nós temos. Você pode escolher se você vai pensar que tudo vai dar certo ou você pensar que tudo vai dar errado. Então, quando você ter a consciência de que você está pensando em algo, manda pra você mesmo. Eu vou pensar na palavra de Deus. O que tá acontecendo? Eu vou colocar a palavra de Deus acima do que eu penso, acima do que eu acho. E que a palavra de Deus esteja acima, que as verdades de Deus estejam acima de nós, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que Ele deseja para nós. Para isso é necessário uma mudança de mente, é necessário ter a palavra de Deus dentro de nós e sermos fortes na palavra de Deus.
sabe? Jovens, vocês são fortes, pois a palavra de Deus está em vocês. A nossa força é a palavra de Deus. A nossa espada é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer as batalhas das nossas mentes e ao redor do que acontece. Se alguém falar alguma coisa pra você, tá, o que essa pessoa falou pra mim tá de acordo com a palavra de Deus? Eu vou acreditar ou não? Essa situação tá de acordo com a palavra de Deus? Como que eu vou reagir diante disso? Então, é sobre nós entendermos que nós também estamos em uma guerra. Mas isso não é motivo de medo. Nós não precisamos ter medo. A gente não precisa ter medo de demônio, de diabo, não precisa, porque nós somos mais do que vencedores. E às vezes a gente só precisa dessa consciência, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que possa me separar do amor de Deus. Que haja essa coragem em nós de entender que eu já tenho tudo que eu preciso, eu só preciso colocar em prática. E eu tenho esse Deus que é soberano e é um Deus conosco, um Deus que nos ama e um Deus que não nos deixa. Em nome de Jesus, esse vídeo possa te libertar de pensamentos que você possa ter tido de que Deus não tá com você, de que essa situação é grande demais. Não existe nada grande demais para Deus. O seu medo não é maior do que Deus, a sua incerteza não é maior do que Deus. Deus não está com dúvida, Deus não está em crise, mas Deus sabe muito bem o que está acontecendo. Então, as coisas desse mundo são muito menores do que o que Deus pode fazer, do tamanho de quem Deus é. Então, é sobre olhar para Deus e parar de olhar para as circunstâncias. Entender que existe uma visão muito ilimitada. Nossa visão que é limitada. Então, comece a enxergar através das lentes de Deus, da palavra de Deus, porque isso vai nos libertar. Isso vai nos libertar daquilo que não vem dele, que haja um conhecimento da verdade de Deus e não daquilo que nós sentimos, que isso venha a ser o norte dos nossos dias, que essa venha a ser a nossa direção, sermos guiados pela palavra de Deus, porque luz para os meus caminhos é a sua palavra, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus nos traz clareza, a palavra de Deus é sal, é luz para o mundo. Temos a palavra de Deus nas nossas mãos e nós precisamos utilizar isso de forma consciente e poderosa, tipo, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Autoridade no mundo espiritual. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho autoridade para colocar a palavra de Deus dentro de mim, para pensar na palavra de Deus. Então que nós venhamos tomar posse, venhamos amar a palavra de Deus, amar com todo o nosso coração aquilo que Deus tem falado para nós, e guardar dentro de nós e realmente usar isso no tempo certo. Em nome de Jesus.